Fala, galera, beleza? Então vamos para mais uma aulinha de eletricidade e agora nós vamos trabalhar com indução magnética. Caraca, William, indução magnética? Isso, indução magnética. Então o que é indução magnética? É a propriedade que as linhas de campo têm de criar correntes elétricas e condutores por influência da variação do fluxo magnético ou por influência do fluxo magnético numas superfícies, tá? Que superfícies são essas, Luiz? Tá maluco? Não, aqui, ó. Pense numa espira. Falando nisso, né? Qual o campo magnético no interior da espira? μ0i sobre 2r, né? Não é isso? Beleza? Então, aqui dentro, né, vão gerar linhas de campo, certo? Essas linhas de campo, elas vão criar correntes elétricas. Criar correntes elétricas. Criar I. Beleza? E esse fluxo magnético, ele é diretamente proporcional à quantidade de linhas de campo por área, numa área, que é essa área aqui, achurada da espira. Beleza? Vou achurar melhor isso aqui, ó. Beleza? Tá aqui. Vezes o cosseno do ângulo. Por que cosseno do ângulo? Na verdade, isso aqui é um produto escalar. O resultado de um produto escalar é um número. Então, por quê? Fluxo magnético é, né? Fluxo vai ser um número. Um número, valor quantitativo. Valor quantitativo, certo? Um módulo, certo? Beleza? Então, isso vai ser campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre eles. Beleza? Certo? Então, se você mexer nessa espira, girar essa espira, ela pode aumentar ou diminuir, na verdade, o campo magnético, as linhas de campo e, portanto, o fluxo magnético no interior dessa espira. Beleza? E aí é o seguinte, vamos pensar agora na lei de Faraday, força eletromotriz induzida. Toda vez que nós tivermos um fluxo magnético sendo variado num circuito, vai surgir uma força eletromotriz induzida, certo? Essa força eletromotriz, ela surge em função do fluxo magnético no interior desse condutor, beleza? E aí, meus camaradas, é o seguinte, a lei de Faraday, o que diz a lei de Faraday? Olha, toda vez que você varia essas linhas de campo, esse fluxo magnético, né, isso faz surgir uma força eletromotriz induzida dentro, né, do condutor, e a fórmula para isso, eu não vou ficar aqui me atendo a essas explicações loucas que envolvem até cálculo, né? Acho que não é pertinente, digamos assim, acho que tem que passar aqui o bizu para você, tá? Então, a força eletromotriz induzida num condutor, em função da movimentação que gera uma variação do fluxo magnético nesse condutor, é menos V, a velocidade, né, que se move esse condutor, vezes o campo magnético, vezes, né, o tamanho, o L, desse condutor, certo? Então, essa fórmula, isso já caiu em prova, EAR já cobrou isso aqui, então VBL, então E é igual a V vezes B vezes L.
Então, a galera aí que vai fazer EAR, fica ligado nisso aqui. AFA também, EFON, fica ligado nessa parada aqui. É menos VBL, beleza? Por quê? Por que menos? Porque é uma força eletromotriz induzida, então ela vai surgir contrária ao movimento ali, certo? Por isso é menos VBL. Show? Show de bola? Beleza? Então aqui, ó, sentido da corrente induzida. O sentido da corrente induzida, ela vai ser, conforme a lei de Lenz, contrária ao sentido da corrente que está percorrendo o condutor. Beleza? E aí, a força eletromotriz no indutor, que a gente viu ali que é menos VBL, né, pode ser também calculada de que forma? Né? A força eletromotriz, deixa eu botar a canetinha aqui, essa força eletromotriz, né, ela é menos, porque é contrária, dφ sobre dt, variação por tempo. E aí, isolando o dφ, que é o ΔΦ, o que é um dφ ou um ΔΦ? É uma derivadinha, um deltinha bem pequenininho desse fluxo. Esse dφ, ele é menos E vezes ΔT. Beleza? E aí, a gente tem uma grandeza chamada indutância, que eu vou até falar com os meus amigos que eles esqueceram de especificar aqui. Não tem dizendo o que é indutância. A indutância, ela nada mais é do que a variação desse campo pela variação da corrente. Certo? Então, variação do fluxo magnético sobre a variação da corrente, é o que a gente chama de indutância. A unidade no SI de indutância é o Henry. Henry. Ou Hzão. Hzão. Beleza? É isso aí. Então, substituindo a indutância ali, ó, isolando aqui o variação de fluxo, né? O que eu vou ter? Vamos fazer direito aqui. ΔΦ com a indutância vai ser L vezes ΔI. Igualando esse ΔΦ com esse aqui, ó, eu vou ter L ΔI igual a E vezes ΔT. Então, o nosso E, ele vai ser L ΔI sobre ΔT. Beleza? Então, L ΔI sobre ΔT menos, né? Que tem um menoszinho aqui, né? Um menoszinho aqui. Então, menos. Beleza? É isso. É isso. E agora, vamos para um bisuzinho aqui muito maneiro. Presta atenção nisso aqui, hein? O bagulho agora vai ficar louco. Beleza? Então, vamos lá. Transformador ideal. Quando é que a gente tem um transformador ideal? O que é um transformador? Transformador é um condutor que tem espiras de um lado que a gente chama de primário e espiras do outro lado que a gente tem, que a gente chama de secundário, certo? A variação do fluxo magnético no primário faz criar uma corrente induzida no secundário. Então, para que nós tenhamos o transformador ideal, nós temos que ter um número de espiras no secundário maior do que no primário. Beleza? Então, vamos entender muito bem o que é isso aqui. Ele vai elevar ou abaixar a diferença de potencial. Ele é constituído basicamente de núcleo de substâncias ferromagnéticas, ou seja, substâncias que têm facilidade de se orientar quando submetidas a um campo magnético. E de duas bobinas, certo? Primário e secundário. Seu funcionamento baseia-se na criação de uma corrente induzida devido à variação do fluxo magnético, como eu já falei. Os terminais de entrada, M, entrada de corrente, e N,
M e N, recebem corrente alternada, cuja tensão é VP. Então, VP, corrente alternada, certo? Corrente, tensão no primário. Essa bobina, então, vai entrar aqui, vai girar, e como a corrente é alternada, vai haver um fluxo magnético aqui que vai criar uma corrente induzida no outro, certo? Essa bobina gira um fluxo magnético variável, que é canalizado na outra bobina. Essa variação no secundário induz uma corrente elétrica, como já expliquei. E a tensão de saída é VS. Tensão de saída VS. O que acontece? Essas tensões, né, elas são proporcionais ao número de espiras de cada uma. Então, como aqui está dizendo, ó, tensão no primário sobre tensão no secundário é igual ao número de espiras no primário sobre o número de espiras no secundário. Isso aqui que você tem que ficar na mente em relação a transformador ideal. Certo? Então, é isso. Transformador ideal é isso. Um transformador funciona como um elevador de tensão. Já já vou explicar para que isso aí. Como um elevador de tensão. Quando o número de espiras de secundário... Ó, isso aqui é bizu, hein? O número de espiras de secundário é maior do que o do primário. Em caso contrário, o transformador funciona como um abaixador de tensão. Então, para que ele aumente a tensão, né, o número de espiras do secundário tem que ser maior que o número de espiras do primário. As perdas de energias provenientes do efeito Joule, isso aqui é um outro bizu. As perdas de energia na transmissão, ela é proveniente do efeito Joule, que é transformar a energia elétrica em dissipação. Dissipar, que é em calor, que é RI ao quadrado, nesse caso aqui. Beleza? RI ao quadrado neste caso aqui. Ou das correntes induzidas forem desprezíveis. A potência no primário será igual à potência no secundário. Então, V, tensão no primário, vezes a corrente no primário é igual a tensão no secundário vezes a corrente no secundário. Isso aqui é uma outra coisa que você também não pode se esquecer. E você também não pode se esquecer das perdas provenientes do efeito Joule. Certo? As perdas provenientes do efeito Joule. Agora, olha só, hein? O bizu que eu vou passar para você agora. Isso aqui é sinistro. Isso aqui que agora vai vir nesse exercício é sinistro. Beleza? Então, olha só. Na transmissão, certo? Desde a fonte até o consumo, a voltagem é elevada para. Então, vamos lá. Você tem um gerador. U é igual a E menos RI. Beleza? Se você multiplicar por I dos dois lados da igualdade, você vai ter U vezes I, que são as potências, igual a E vezes I, menos RI ao quadrado. Beleza? Olha só, se você diminuir a corrente que vem da rede, você diminui a dissipação de energia. Diminui a dissipação de energia, de potência, certo? Você diminui isso aqui. Beleza? E aí, o que ele está fazendo? Olha, para que eu entregue mais potência, mais voltagem para o consumidor, né, eu aumento a voltagem. Ou seja, eu posso transmitir, ao invés de 100 kW, eu posso transmitir 1000 kW. Certo? E aqui vai estar numa corrente
de 100 amperes, digamos assim, é um exemplo, aqui você pode transmitir a 10 amperes. Ou seja, você pode transmitir potência em alta tensão, para que você minimize as perdas no caminho, certo? E diminua, assim, os prejuízos para a empresa que fornece energia. Você já viu que, quando você liga um chuveiro na sua casa, a luz ela dá uma queda? Por que isso acontece? As ligações das residências elas são ligadas em paralelo. Então, quando você liga um chuveiro, você liga mais uma resistência em paralelo. Você tinha só duas, digamos assim. Quando você liga o chuveiro, você coloca mais uma aqui. O que você acontece com a resistência equivalente quando você liga mais uma resistência? Você diminui a resistência equivalente. Beleza? Diminui a resistência equivalente. Isso faz aumentar a corrente que vem da rua. Aí da rua. Certo? Se aumentar aí da rua, o que acontece no caminho? RI ao quadrado. Você aumentou a potência dissipada. Então, você recebeu menos potência, a luz diminuiu. Beleza? Ou seja, a potência que veio da rede de transmissão, ela foi menor, porque ela perdeu mais no caminho em função do aumento de corrente para chegar na sua casa. Então, nesse caso, era para diminuir o efeito Joule, porque você vai diminuir a potência dissipada. Certo? Uma corrente elétrica no fio condutor retilíneo dá origem a um campo magnético. Então, você tem um fio condutor retilíneo. E aqui você tem I. Beleza? Para que o campo magnético induza uma corrente elétrica no condutor, é necessário que, para que você tenha um condutor, para que induza uma corrente, o que tem que acontecer? Variação de fluxo magnético. Variação de fluxo magnético. E para que haja variação do fluxo magnético, o condutor tem que se mover. Seja? Beleza? Ó, campo magnético é muito intenso, campo magnético uniforme, se for uniforme, não vai ter variação de fluxo magnético. E não vai ter força eletromotriz induzida, não vai ter corrente induzida. Certo? Tem a baixa resistência, nada a ver. O condutor se mova cortando as linhas de força do campo magnético. Se cortar as linhas de força, vai haver uma variação do fluxo magnético, portanto, uma criação de uma corrente induzida. Beleza? Letra D. Vamos lá? 3. No circuito abaixo, a corrente elétrica em ampere no primário do transformador ideal é. Então, corrente elétrica no primário. O que a gente tem? V do primário vezes I do primário igual a V do secundário vezes I do secundário. V do primário, 60. I do primário é o que a gente quer. V do secundário, 12. I do secundário, vamos calcular, porque aqui é 12, né? Tem paralelo, tá vendo? Ó, mesma DDP. Ó, mesma DDP. Certo? Propriedade de paralelo, mesma DDP. Aqui é A, aqui é B, aqui é A, aliás, aqui é B, aqui é A. A, AB, AB, aqui também é AB. Então, está tudo em paralelo. Então, 12 volts, 12 volts, 12 volts. Só que essa resistência é 12. Essa aqui está em série com essa, porque tem a mesma corrente passando aqui. Outra propriedade de resistores em série agora. Mesma corrente. Propriedade de resistores em paralelo. Mesma DDP. Resistores
em série, mesma corrente. Beleza? Então, o que faz com resistores em paralelo? Produto sobre a soma. Mas espera aí, 6 mais 6 dá 12. Então, nós temos dois resistores iguais. Ó. Então, aqui é 12. Isso aqui é 12. Quando você tem resistores iguais ligados em paralelo, o REC, certo? É R sobre N, que é 12 sobre 2, que é a quantidade de resistores. Então, vai dar 6 ohms. 6 ohms. Mas aqui é 12 volts. O V é igual a R vezes I. O V é 12. O REC é 6. Aí vai ser 6, 12 dividido por 6 vai dar 2 amperes. Então, I no secundário é 2 amperes. Então, eu coloco aqui 2. Beleza? 60 com 12, certo? 5. 60 por 12 dá 5. Porque 5 vezes 12 é 60. Então, I, aqui sobrou 5. E é 2 quintos. Deixa 2 quintos amperes. Não dá, né? 2 quintos amperes vai ser 0,4 amperes. Letra A. Show? Beleza? Número 4. O número de espiras do secundário do transformador ideal para que as condições dadas no circuito abaixo sejam satisfeitas. Então, beleza. V do primário sobre V do secundário é igual a N do primário sobre N do secundário. Então, V do primário, 100. V do secundário, R vezes I, porque está em paralelo com esse aqui. Então, vai dar 1.500. Igual a NP, que é 150, sobre NS. Certo? Lembrando que para valer a pena, para que a tensão seja aumentada, o número de espiras do secundário tem que ser maior que o número de espiras do primário. Beleza? Para isso que serve o transformador. Para te oferecer maior potência em alta tensão. Show? Então, aqui é NS. O 100, 00 cortou com 00. 150 vezes 15. Certo? 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 1, 5, 6, 7. 5, 1. 5, 12 vai 1. 225, mas tem um zero de 150. Vai dar 2.250. 2.250, letra C de casa. Beleza? Pessoal, as próximas, com isso que nós fizemos, eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir fazer, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Achei que essa aula foi bem boa, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, estarei sempre à disposição. Peço a você que tem gostado das aulas, tá? Se inscreva aí no canal Passando o Bizu. Indique para aquele seu amigo que não está entendendo, que quer fazer esses concursos militares, vestibulares, né? Indique aí que a intenção é a melhor possível. Beleza? Um beijão e até a próxima.